Revivi um amor proibido e paguei o preço. Uma história real. Se prepara para conhecer uma história que vai mexer com você, viu? Presta atenção que é de uma seguidora. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci meu atual marido. Nós éramos namorados na época. E eu morava em outro estado, bem longe de São Paulo. Meu pai resolveu se mudar para São Paulo quando eu tinha 19 anos. E meu namorado ficou lá. Ele não pôde vir de imediato, né? Porque a gente ia começar uma nova vida. E assim que a gente estivesse bem, ele iria. O tempo foi passando e já fazia meses que eu estava trabalhando em uma empresa. E um dia eu fui no caminhão levar umas peças para carregar. E tinha um rapaz em cima do caminhão, pegando as peças. Quando eu bati o olho nele, eu pensei, nossa, que lindo, que rapaz bonito. Foi um momento assim que balançou meu coração, sabe? Eu nem sei explicar por quê. E aí eu perguntei pro meu colega de trabalho quem era, né? E ele disse que era o irmão dele. E aí se passaram alguns dias e meus colegas me chamaram para ir numa balada, né? Numa danceteria. E eu fui. E lá estavam eles sentados em uma mesa. Ai, ai, ai. Eu já fiquei toda, né? E aí eu sentei ali junto e o rapaz também estava lá. E por baixo da mesa, olha só, ele alisava meu pé. E ficava rindo, sabe, da atitude dele. E eu gostando da história, né, gente? Então ele, assim, me chamou para dançar, né, uma música lenta. E na dança, ele me beijou. E foi o beijo mais maravilhoso que eu já recebi. Ai, maravilhoso. Foi incrível, assim. Fazia meses que eu não dava um beijo na boca. A gente já tava assim, nossa, carente de beijo. E se passaram uns dias e os colegas organizaram uma excursão para um lugar turístico. E me convidaram para ir. E eu fui. E lá estava ele me olhando enquanto o ônibus não chegava. Quando o ônibus chegou, ele pediu se ele podia sentar do meu lado. E eu, tudo bem. No caminho, ele disse que gostava de mim, se declarou. E perguntou se ele podia me beijar. E já foi, né? Pediu, mas já foi me beijando. E beijou a viagem toda, né, gente? Pediu já beijando. Quando a gente voltou, depois de alguns dias, ele me procurou na empresa dizendo que ele queria namorar sério comigo, né? E queria falar com os meus pais. Foi aí que eu tive que dizer que eu já tinha um namorado. E que ele ia chegar no próximo mês pra ficar. E aí o rapaz ficou triste, gente. Ele chorou, foi embora. Na hora minha vontade foi assim, correr atrás dele e dizer sim, que eu ia jogar tudo pro alto, que eu ia terminar com o outro, mas eu não tive coragem. Meu namorado estava animado, sabe, de malas prontas. E ele chegou, arrumou um emprego, me pediu em casamento. E a gente se casou. O tempo foi passando e eu nunca mais vi aquele rapaz, né, que eu tinha ficado. Mas ele nunca saiu da minha cabeça, nunca. Até que um dia, quando eu estava saindo do mercado perto da minha casa, uma moto deu seta assim para entrar e eu parei. Quando eu olhei, era ele, gente. Vocês não acreditam como ficou o meu coração. 26 anos depois. Ele desceu da moto, veio correndo na minha direção. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu não sei nem o que eu senti. E a gente conversou muito e ele me chamou pra gente se encontrar em algum lugar pra conversar direito, né? E nós tínhamos muito o que conversar, né? Ele disse que também se casou. E aí eu topei a gente sair pra conversar. E marcamos um lugar, e a gente foi lá no carro dele, conversamos. E, né, a gente acabou ficando, demos uns beijos lá, igual antigamente. E ele disse que nunca me esqueceu, mas que ele estava indo embora para outra cidade, porque ele foi promovido. E nós dissemos que a gente ia continuar se falando pelo celular, né? Antes dele ir, nós tivemos um encontro mais íntimo, né? E a gente sabia que não era certo, né? Porque a gente estava casado, mas a gente não resistiu. Mas nós continuamos conversando, né, por mais uns 3 anos, até que a esposa dele descobriu a nossa conversa. E eu fiquei com medo, né, dela me descobrir, então eu bloqueei, eu não queria confusão, sabe, eu não queria me expor. E aí nós não tivemos mais contatos por 6 anos. Agora, em setembro, enquanto eu fazia a caminhada no meu bairro, eu vi ele numa garagem, assim, comemorando alguma coisa. E eu falei, não é possível que é ele. Meu coração, de novo, sabe, quase explode, gente. Mas ele não me viu. E eu fui embora, sabe? Fui assim, trêmula, minhas pernas estavam tremendo. Eu e meu marido, nós vivemos juntos, mas nós não temos mais relacionamento há muitos anos. A gente não vive como marido e mulher há muitos anos, por causa de uma doença que ele vem enfrentando. Então a gente não tem mais relação íntima, né? Eu só cuido dele mesmo. Mas eu nunca tive coragem de me separar dele, porque ele precisa de mim, né? Então, assim, no pior momento largar não dá, né? Aí eu resolvi procurar o rapaz no Instagram. E eu disse que eu tinha visto ele. E que eu tinha ficado muito feliz. E ele me disse que sentia muito a minha falta. Eu sempre fui a mulher que ele amou na vida. E aí ele perguntou se eu saí com alguém nesses anos aí, nesses 6 anos que a gente não se viu. E eu, tonta, né, gente? Fui abrir a minha boca e falar que sim, que eu saí com um amigo. Porque já fazia muitos anos que eu já estava assim, carente, não tinha vida íntima, sexual, né? Então eu acabei ficando carente e saí com um amigo. E falei pra ele, fui ser sincera. E ele ficou triste.
E ele disse que não gostou, que ele não aceita isso, que ele não ia aceitar, e ele terminou comigo, tipo assim, nem começou e já terminou. E depois de anos de sofrimento, eu fui sincera e ele me bloqueou. Não sei se foi também, né, alguma coisa assim que uma desculpa dele, porque na verdade a gente não tinha nada, né? A gente estava separado, 6 anos sem se ver, mas ele queria que eu não tivesse ficado com ninguém. Mas eu continuo amando esse homem, gente. E eu vou amar ele pro resto da vida, eu acho, sabe? Porque eu nunca vou poder ficar com ele, infelizmente. É a minha história, né? Eu não sei o que fazer. Se alguém souber me dizer o que eu devo fazer, o que vocês fariam no meu lugar, né? Eu peço para que vocês falem. Se quiser me julgar também, me julgue, né? Mas eu fui muito tonta, né? Eu fui muito inocente. Eu fui falar pra ele que eu tinha saído com outra pessoa. Eu deveria não ter falado nada. Mas, como eu não tava com ele, eu achei que ele não ia achar que era traição. Mas ele achou. E essa é a minha história, gente. Sou apaixonada por ele. E o que eu faço? O que você faria? Ai, gente, é cada história, né? Meu Deus do céu. Uma sofrência só, né? Essa vida. Ô, coitada. Mas, enfim, daí a sua opinião pra nossa seguidora. E o que você faria, né? E se você tem algum conselho para ela e quiser dar, você pode dar, tá bom? E se você tem uma história, me manda pelas mensagens que eu conto aqui. Me segue se você ainda não me segue e compartilha. Um beijo no teu coração e Deus te abençoe.